queridos amigos, senhoras, senhores, do Ideal Espírita Cristão, boa tarde para todos. Boa tarde, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Peguei carona, garoto. Que Jesus nos abençoe, que possamos nessa tarde, juntos, saudosos da presença do Rabi da Galileia, possamos juntos nos envolver nestas vibrações autênticas de fraternidade, para que juntos possamos angariar aqueles elementos que venham nos fortalecer, balsamizar as nossas dores, estimular o nosso coração, mas também recolhermos algumas informações singelas que possam ajudar no clareamento das nossas ideias, para que o ideal da evolução se robusteça dentro de nós, se engrandeça, para que possamos juntos entendermos a equação que Jesus nos ofertou quanto ao destino que nos aguarda, a equação de perseverarmos até o fim, porque aqueles que perseveram até o fim serão salvos das nossas próprias dificuldades, salvos daqueles perigos que nos rondam, dado a nossa fragilidade, a nossa incipiência, a nossa infantilidade ainda, no que remonta ao trato dos valores do Espírito. Mas também, vovó, que possamos juntos angariarmos aquele pão substancial que alimenta a alma, o pão da vida, como Jesus se autoproclama. E André Luiz, no livro Nosso Lar, nos ensina, explicando que esse pão é a expressão do amor, pois o amor é o alimento das almas. Um encontro como esse, uma tarde bendita, carinhosamente preparada pelos benfeitores espirituais desta Casa do Caminho, desta casa que tem oferecido ao longo dos seus 94 anos esse movimento de cristianismo autêntico, que possamos juntos, com esta preparação que vem do alto e que conta com laboriosos companheiros que são vocês, que estão ajudando na organização no plano físico, que possamos nesse momento sentarmos e banquetearmos com Jesus uma santa ceia, do simbolismo daquele movimento que abraça corações para oportunizar um laboratório aonde vamos experienciar a beleza da socialização, a oportunidade de investirmos na família, porque diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida que a família é o centro essencial dos nossos reflexos, e é aqui, enquanto família, é que nós vamos encontrar aqueles recursos que nós necessitamos para enfrentar os testemunhos do caminho, porque a casa espírita é uma escola, embora também um hospital, mas uma escola que visa a preparação nossa quanto educandos. E na educação bendita que a doutrina espírita favorece, conforme Allan Kardec explica no comentário da questão 685, a educação é a arte de formar caracteres, criar novos hábitos. Então a casa espírita nos estimula a criarmos um novo modelo de vida. E assim, juntos, depois de terminar essa festa, nós seremos dispersos, cada um da sua parte, para vivermos os testemunhos, colocarmos em prática um pouco do que aqui está sendo movimentado, dentro desse grande instante que a amizade faculta.
Porque não é aqui na casa espírita que nós vamos aprender espiritismo. O espiritismo real é aquele que nós aprendemos diante dos testemunhos da vida. Portanto, que Deus nos abençoe, que Maria Santíssima, aquela veleira da nossa trajetória espiritual, oportunize para nós então, um instante, que possa ser inesquecível. Não pelo que vai ser veiculado aqui, mas acima de tudo, por esse contato, por esse reencontro, por esse momento em que a nossa alma busca se engrandecer no Senhor. Como falou Maria Santíssima diante do anjo Gabriel, conforme a narrativa de Lucas no seu capítulo 2. Portanto, muito obrigado por estarem nos acolhendo. Que assim seja. Nós vamos trabalhar. Deixa eu respirar fundo. Agora vem outros espíritos. Não tem brincadeira. Nós vamos trabalhar nessa tarde em 2 momentos. Aonde o objetivo principal, a tônica desse seminário é cristianismo e suas histórias. Então vamos dividir em 2 partes, porque a coordenação reserva para nós, já que falou de banquete, no intervalo, uma chuva de água fluidificada. Então nesse intervalo nós vamos respirar, andar um pouquinho, descansar, para que a gente possa retomar na segunda etapa e concluirmos as nossas atividades. Eu vou pedir a paciência de vocês, porque o nosso tema, conforme ele é bem claro, cristianismo e algumas histórias. Vou fazer um adendo, e algumas histórias. Então, para falar de história, eu os convido para entrarmos numa mesma sintonia e viajarmos no tempo em busca daqueles instantes em que Jesus esteve conosco. Na Galileia, no barco do Mar de Tiberíades, em todo aquele movimento que definiu o ponto máximo da história da humanidade. Porque Jesus divide a história antes dele e depois dele. Então, para falarmos de história, é necessário sintonizar com estas vibrações. Embora todos conheçam essas histórias, mas tentaremos, relembrando alguns fatos, contextualizados no que remonta às nossas necessidades da atualidade e os grandes projetos que estão reservados para nós no futuro. Pentecostes. Nós vamos então, no momento, situarmos no seguinte instante da história. 50 dias após a desencarnação de Jesus. Vale lembrar, por exemplo, conforme a descrição de João, no capítulo 13 em diante, a Santa Ceia, lembrada aqui inicialmente, quando Jesus, depois de negar todos os seus ensinamentos, ele reúne os discípulos e vai configurar para eles um projeto. Ele vai organizar as ideias, já preparando os discípulos para o que os aguardava, face à partida dele. Porque é da lei. O educador passa pela nossa vida para nos ensinar. E no caso de Jesus, ele é um educador inigualável. Porque além de ser mestre, ele é Senhor. E isso está dito para nós no capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 13, quando ele mesmo disse: vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu sou mestre e Senhor. Porque educadores, conforme dissemos, existem muitos, mas mestre e Senhor são poucos, e no
no caso dele, é o Senhor com S maiúsculo. Porque, além de mestre, ele se torna Senhor com autoridade porque ele vive o ensinamento. Porque, diga-se de passagem, a lição mais robustecida, mais valorosa, é aquela que vai impregnar a intimidade do educando. Não existe impregnação por palavras. A impregnação se dá por gestos vivenciados. As palavras, afirma o filósofo, vão com os ventos. Mas o exemplo, ele deixa marcas profundas. E diga-se de passagem, os mestres por excelência falam pouco, porque eles vivem muito. Muitas vezes nós nos situamos em busca daquela linguagem discursiva que em alguns momentos contagia, emociona, mas que em nível de retenção espiritual nós captamos muito pouco. Basta perguntar para um coração depois de uma palestra: o que foi dito na palestra? Nós teremos dificuldade de relembrar. Quanto mais tempo passar, mais dificuldade teremos. Mas o que fica, Graça, foi aquelas vibrações que circundam, que são favorecidas pelo ambiente. Que, por exemplo, o expositor é um mero instrumento, captado? Porque o que é dito atende à intelectualidade, pode nos enriquecer, nos estimular, ler o livro, a continuar estudando, a repensar. Mas o que efetivamente marca a lição é aquela que penetra território adentro, lá no escaninho da alma. E a única força capaz disso é a do amor, porque lida com uma energia substancial, de sutil penetração. Porque, diga-se de passagem, o amor, ele vai penetrando de uma forma quase que imperceptível no coração do filho. Por isso que muitas vezes o filho só reconhece o valor da mãe depois que ele se sente longe dela. A semeadura vai se dando, então, de forma perene, constante, itinerante, porque as vibrações do amor estão em conexão plena com a esperança, que acalenta a fé e que trabalha numa onda diferente das pedagogias dos homens, que querem frutos fora do tempo. O amor paciente. Certa feita, Emmanuel diz para Chico: enquanto o homem sorri, Deus espera. Deus nos aguarda naquele movimento em que vamos nos projetando a Ele, não por apenas sorrisos, por expressões emocionais, mas Deus nos aguarda com a pujança que o Espírito há de adquirir no tempo, a pujança que dá segurança e que efetivamente proporciona alegria pelo trabalho realizado, pelo dever cumprido. E diga-se de passagem, quanto mais evoluído é o Espírito, mais ele se promove na didática do trabalho, porque ele sabe que é operando que ele vai fixar caracteres. A fé sem obras é morta. Portanto, o Senhor, o educador por excelência, trata com os corações das ovelhas com paciência. E naquele instante que ele reúne os discípulos na Santa Ceia, ele vai como assim, numa linguagem bem humana, bem fraquinha desse que vos fala, ele vai dar um toque de classe, ele vai dar um ajuste carinhoso naqueles corações que ainda eram frágeis, seus discípulos. Por quê?
Depois de ensinar, ele tem que partir. E o toque final é aquele toque dizendo assim: tende bom ânimo, eu estarei convosco até o fim. Mas é necessário que eu parta, porque o educador, depois que ele deixa o rastro de luz, ele tem que ir embora. Por quê? Ele tem que configurar, ele tem que conceder ao educando a oportunidade de pegar aquela lição e começar a experienciá-la no contexto da vida. Porque é no momento em que tu coloca o pé no caminho, o pé na estrada, na jornada, é que você, eu, nós vamos construir o caminho. O caminho é consubstanciado, portanto, no caminhar. Porque é caminhando que tu vai aprendendo, que tu vai adequando, que tu vai ajustando, que tu vai sofrendo, que tu vai sentindo alegria, que tu vai descobrir. Gostaram do túmulo? Eu estou perto do rio. Que tu vai efetivamente tomar gosto pelo trabalho. Por isso o trabalho não pode ser teórico. O trabalho, ele é valorizado a partir do momento em que teu filho deita a cabeça no teu colo, expectante, confiante que o pai jamais vai deixá-lo entregue à vida. E o pai, por sua vez, que abraça a criança, sente a felicidade e ao mesmo tempo agradece a Deus, a divina epopeia do trabalho. E assim, a gente, que um dia foi feito, e também estávamos expectantes, agora que eu estou colocando carinho, eu estou pondo a mão na massa, ajudando a formosear um coração ainda frágil que é o do meu filho, eu também vou me sentindo grato pelo Pai que fez por mim, estando Ele na terra e no céu. Eu vou sentindo grato e a dinâmica vai o tempo todo favorecendo a lição. Porque a lição, ela é eterna. A lição é para sempre. E a lição, que nós já sabemos de cor, só nos resta aprender. Como fala aquele mineiro lá de Belo Horizonte, do outro vento, do Guedes. Só para a gente pensar. E em Pentecostes, 50 dias depois, que Jesus anunciara a sua partida, e que prometera voltar, porque não vos deixarei órfãos, vem cumprir uma profecia que foi dita por Daniel e que está registrada no livro Atos dos Apóstolos, que vai apresentar ao colégio apostólico, como apresentando está agora para nós, uma indicativa de um movimento que vai configurar um trabalho, e que esse trabalho precisa de corações que se colocam na condição de servos. Me permitam, mas eu vou convidá-los para relembrar o inesquecível texto. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para nós essa história foi aquele instante do grande fenômeno, e a história configurou inclusive como uma manifestação do Espírito Santo. O retorno de Jesus em Espírito.
envolvendo todos os seus discípulos. E eles falaram em outras línguas, participaram de fenômenos de cura. E o texto, inclusive, configura um grande futuro que nós, religiosos, ainda criamos discussões em torno de uma lição que está falando muito mais para a nossa alma do que de um instante histórico, embora tenha acontecido. Porque naqueles dias o Senhor define que vai se apresentar, e a princípio nós ficamos presos na questão do fenômeno mediúnico, dos velhos, dos jovens, dos prodígios. E diga-se de passagem, os fenômenos mediúnicos nos convidam, inclusive, a conhecer a doutrina espírita, como aconteceu com Hipólito Leon Delisar Rivaio, o nosso professor, que por conta da insistência do seu amigo, o senhor Fortier, foi assistir o fenômeno das mesas girantes, e lá ele se deparou com a realidade. Os mortos se comunicam, os mundos se intercambiam. Foi configurada a doutrina espírita, foi codificada de sorte a apresentar uma grande metodologia desta inter-relação entre as dimensões. A morte não existe, a não ser para o pecador, conforme a linguagem evangélica. A morte só existe para a consciência conspurcada. Isso para nós espíritas já é fato. A reencarnação, Deus a impõe para nós com o fim de nos fazer progredir. Lei de progresso, lei de causa e efeito, o livre-arbítrio funcionando, princípios doutrinários que estão claros para nós. Mas esse texto está falando algo mais, que não tem a ver apenas com aquele momento dos discípulos, tem a ver com todos os instantes da nossa trajetória, quando estamos sendo convidados a sair de uma etapa para perpassar para outra. Ciclos que se abrem, ciclos que se fecham. E todo um instante em que o Senhor, a providência divina, observa os discípulos que estão realmente em busca do aprendizado, eles vão como que facultando para nós oportunidades com o fim de nos fazer progredir. E isso acontece na nossa vida muito mais que imaginamos. Aí eu vou fazer uma comparação com a questão 459, só para ajustar a ideia. De ordinário que são elas que nos dirigem, as portas que se abrem, os convites que nos chegam, a adesão consciente à nova responsabilidade, ou o abandono diante do ensejo, seja por indolência, seja por indiferença, seja por rebeldia, seja por fragilidade. A vida o tempo todo está batendo na portinha do nosso coração, a partir do momento em que a providência divina observa que está chegando o momento de maturidade. Aqueles dias que se deram 50 dias depois da desencarnação de Jesus, com os discípulos, que eles profetizaram, que eles entraram em transe mediúnico. Aqueles dias, nós podemos dizer que está acontecendo para nós agora. E os profetas, os velhos, os novos, a mediunidade, a sensibilidade, é todo um movimento que configura prodígios que vêm do alto, de cima, a intuição que visita o nosso coração e que vai efetivamente promovendo dentro da nossa intimidade uma verdadeira revolução. Por isso, o sol se converte em treva, a dualidade, dia e noite.
macho e fêmea, César e Deus, Deus e Mamon, positividade, passividade, marido, mulher, amigo, adversário, estímulo e apulpo, carinho e pedrada, conflitos que vão brotando dentro do nosso íntimo, nos convidando a repensar a vida. Porque o conflito só aparece quando o nosso coração começa a dizer que chegou o momento de decidir. Chegou o instante de escolher e vislumbrar um futuro melhor. Lei de progresso. Porque a nossa alma já conhece a lei. Foi por isso que Jesus nos convidou a formar esse colégio apostolar. Mas, caso Alberto, o colégio apostolar não foi formado lá na Casa do Caminho. O colégio apostolar não foi consubstanciado nos 12 discípulos. A história define que precisamos dos exemplos, que precisamos de todo um painel que configura para nós indicativas. Mas o Evangelho do século XXI, que a doutrina espírita abre para nós, é o Evangelho da própria intimidade, na qual passamos a ser os personagens. Passamos a ser aqueles que somos os agentes. Passamos agora a ser os próprios discípulos. Que o Senhor convidou para estar aqui nessa tarde. Olha que casal belo. Que bom que vocês estão aqui. O Senhor nos convidou como convidou a cada um de nós, porque Ele está reservando alguma coisa para nos dizer. Ele tem algo a despontar, a clarear junto conosco, o que reporta a nossa tarefa de agora. Estou sendo espírita, Carlos Alberto, pode ser, mas quem sabe é com o seu marido, é com a sua esposa, é com a sua netinha, é com o seu vizinho, é com o teu patrão, com aquele que é subordinado. Por quê? O Senhor está nos convidando a nos tornarmos Pedro, André, João, Tiago, Mateus, Tiago menor, Judas, sim, todos eles, como Filipe, o Zelote, Tomé, o Natanael, e depois Matias, quando Judas deixou o colégio apostolar. Todos eles são referências para nós. Por quê? Eles são santos? Não. Porque eles foram escolhidos pelo Senhor da vida como almas necessitadas de oportunidade. Será que os santos, os Pedro, João, não eram os espíritos mais evoluídos do planeta junto com Jesus? Não eram. Eram aquelas almas que estavam suplicando ao Senhor a oportunidade de redenção. Se eles tivessem escolhido almas perfeitas, elas não poderiam, elas não seriam roteiros para nós, porque estariam tão distantes. Então a gente vai entendendo o porquê das dificuldades deles, porque elas inclusive têm muito a ver com as nossas dificuldades, pelo menos a minha. Porque tem hora que eu fico vendo a história de Simão, naquele momento em que ele nega Jesus. A gente vai refletindo sobre
a sua conduta ainda muito passional, em desembainhar a espada, o egoísmo dele em querer defender Jesus, decepando a orelha do soldado Malcolm. Quantas vezes nos identificamos com a fragilidade de Tomé, que tinha um psiquismo racional, ele compreendia Jesus, mas ele queria coisas mais práticas, ele queria provas mais contundentes. Por isso que foi aquele que Jesus se apresentou por último, porque ele certa feita dissera, depois que Jesus já tinham se apresentado para outros, inclusive primeiro para a pecadora de todas as pecadoras, que diz Emmanuel, Jesus não escolheu a sua Mãe Santíssima para ele se fazer a primeira visita. Emmanuel nos mostra que quem precisava da visita era aquela mais necessitada, porque foi ele que disse que veio para os órfãos, para as viúvas, ele veio para as almas suplicantes de atendimento, ele veio para aqueles puros, embora com a mente a princípio imaculada por problemas. Que, diga-se de passagem, muitas vezes os nossos programas, eles existem porque a sociedade sustenta dentro dos planos do preconceito. E nós, espíritas, muitas vezes alimentamos o drama do outro, condenando-o, crucificando-o, acusando-o, contando o problema dele, divulgando a treva, perseguindo. E o Evangelho propõe para nós o tempo todo misericórdia. Eu falei que essa viagem não ia dar certo, porque ela mexe com Deus. Jesus disse: misericórdia quero, sacrifício não quer. Jesus não propõe dor. Certa vez, Chico Xavier disse assim para uma amiga, que a dor não foi inventada por Deus, foi o homem que inventou a dor. Porque se Deus inventasse a dor, ele não dava autorização para o homem inventar ou descobrir a penicilina, o antibiótico, o analgésico, a anestesia. Deus não deixaria. Portanto, fomos nós que inventamos a dor, e a dor somos nós responsáveis por dirimi-la, pulverizá-la. Somos nós responsáveis para enxugar as nossas próprias lágrimas. E a vida nos concede a oportunidade de enxugar as lágrimas do próximo, porque muitas vezes a gente, cuidando do filho, está perdido no mundo, ou atendendo aquele coração que bate ali na casa espírita há 94 anos. Imagine, 94 anos, almas batem à porta dessa casa pedindo afago. Pode até ser em nome de um pão, de uma sopa, de um dinheiro, de uma roupa, tratando naqueles desvalidos economicamente, porque eles são a menor parte. A maior parte somos nós, os filhos do Calvário, que nos apresentamos muitas vezes equilibrados, sãos, ajustados na sociedade por fora, mas estamos em frangalhos moralmente. 94 anos, essa casa cumpre esse papel. E é efetivamente o papel que o Senhor espera que os discípulos se comprometam, porque é assim que nós vamos construir o reino de Deus, numa linguagem religiosa, dentro de nós mesmos, numa linguagem espírita. É assim que nós vamos conquistando
a tranquilidade, a segurança espiritual diante da eternidade que nos aguarda na casa do Pai, que é o nosso mundo íntimo. Por isso é que o Senhor define para nós no capítulo 14 de João, no primeiro versículo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai, na casa de meu Pai, é o espiritismo de dentro. O espiritismo de fora é na casa do Pai. Os cientistas espíritas ficam discutindo como é que é a vida lá, como é que é a vida colar, como é que é o umbral, como é que é nosso lar. A casa do Pai do espírita que está se comprometendo com Jesus no século XXI é essa aqui, mãe. Há muitas moradas aqui. Se não fosse assim, continua o mestre, vou teria dito: vou preparar-vos lugar. O espírita de fora está procurando aonde que Jesus está arrumando um cantinho para ele. O espírita de periferia está agindo assim, mas Jesus disse: toma, está escrito no Evangelho, tchau. O espírita de fora somos aqueles que adentramos para dentro da doutrina e não abrimos o coração para que a doutrina entre dentro de nós. Porque a doutrina sair de dentro de nós é um movimento que requer mais cuidado e mais paciência. Mas internalizar a doutrina espírita, parando de criticar o outro, parando de fechar a porta para o outro, parando de tomar conta da vida do outro, é uma tarefa impostergável, é uma tarefa inadiável. Porque muitas vezes a gente entra dentro do centro espírita, falamos de espiritismo, daqui a 5 minutos depois da prece inicial, o Evangelho fica esquecido, a gaveta empoeirada da indiferença. O século XXI está nos falando: eu vou preparar-vos um lugar. O espírita lá de fora está esperando Jesus reservar um lugarzinho para ele lá em nosso lar. Por isso que já está até construindo um barracãozinho do lado de Sheila, a kitnet perto de minha igreja, um quartinho do lado. Agora é de Chico, porque antes era de Emmanuel. Não, Emmanuel não é bravo, eu prefiro dizer. Pois é o espírita de fora. Canuto de Abreu escreveu um livro quando encarnado: o Evangelho segundo as noções do mundo. O Evangelho de fora. Aí ele, desencarnado, escreveu uma página através de um médium aqui de Minas. Agora o meu compromisso é com o Evangelho de dentro. Porque o espiritismo não é para o outro. O espírita que fica preocupado em pregar espiritismo, em provar a reencarnação e ficar discutindo com o outro espírita se ele está certo ou não doutrinariamente, estamos perdendo tempo no movimento judaico nos tempos atuais. E o tempo não está para brincar. E os discípulos entenderam um pouquinho isso. E graças a Deus fundaram a Casa do Caminho. Vou fazer um break, na hora de editar você corta, tá, Marcos? Corta, vocês vão pegar mal para quem for assistir depois. Quando nós viemos fazer o outro seminário aqui, em dezembro, nós fizemos só um texto do seminário. Aí fizemos uma reunião aqui e falei assim: olha, vamos marcar uma outra atividade, né, Graça? Para a gente completar o seminário. Fechado, estamos aqui hoje. Esse povo é muito bondoso com o pessoal de Belo Horizonte atrapalhado, necessitado, enfim, chamaram a gente de novo. Aí montamos outro seminário. E eu estou achando que eu não vou conseguir um texto de novo. Jesus renovara com exemplos divinos todo o sistema de pregação da virtude, chamando assim os aflitos e os enfermos. Inaugura no mundo a fórmula da verdadeira benemerência social. Emmanuel se referindo à Casa do Caminho. Por que
fez isso? Porque os filósofos do mundo sempre pontificaram de cátedras confortáveis, mas nunca desceram do plano da ação pessoal, ao lado dos mais infortunados da sorte. Aqui, nesse período, após o Pentecostes, os discípulos entenderam que o Mestre partira e que a eles foi configurado um projeto de trabalho: colocar o Evangelho na prática do dia a dia. E é muito interessante isso, porque atualmente nós espíritas precisamos de entender desse grande movimento. Mas aí vem a pergunta: Carlos Alberto, eu estou na casa espírita há 20 anos e faço tarefa, esse assunto não tem a ver comigo. E eu sei disso, eu estou falando para os espíritos que vão reencarnar, que vão trabalhar na casa espírita futura. Graças, você fala para Leci que nós estamos sendo ousados, porque o pessoal aqui já conhece a lição. Se não operacionalizar, o cristianismo não faz parte da nossa intimidade. E quando nos esforçamos para isso, nós sempre estaremos diante das seguintes circunstâncias, que a história narrada por Emmanuel traduz com perfeição. E eu gostaria de fazer aqui agora um convite à reflexão quanto à operação cristã que nós estamos promovendo. Antes de mais nada, vocês já leram o livro Paulo Estevam? Só um minutinho. Agora os encarnados. Vocês já leram o livro Paulo Estevam? No último seminário, eu fiz a mesma pergunta, lembra? O mesmo pessoal veio? Porque da outra vez foi uma festa, soltava até foguete. Vocês já leram o livro Paulo Estevam? Leu? É porque quem não leu fala assim, já vai embalo. Agora, para quem já leu, vocês têm lido o livro Paulo Estevam? Quem não leu o livro Paulo Estevam, nós vamos relembrar alguns fatos e eu prometo que não vou contar o final. Combinado? Quem já leu, vocês se lembram da figura chamada Gesiel? Como é o nome do senhor, por gentileza? Kleber. Senhor Kleber. Senhor Kleber, o senhor já leu o livro Paulo Estevam? Já? Muitas vezes, eu tenho certeza. Senhor Kleber, o senhor se lembra da figura de Gesiel? Sim. Então vamos relembrar, vamos trazer Gesiel para o nosso momento. Uma alma que ficou conhecida na história como Estevão. Uma alma que chegou na casa do caminho desvalida, vivendo algures terríveis. Gesiel houvera perdido, entre aspas, o seu pai. Eu não vou contar detalhes. A família dele era reduzida ao pai e à irmã Abigail. Por conta da imposição, da arbitrariedade do mundo, fazendo de um representante de César uma figura que se torna instrumento para dilacerar, para operar na justiça ainda primária, ou aproveitar das leis para se dar bem no mundo, a família dele foi dizimada. E o que é pior, ele foi mandado para as galeras, ou seja, prisão perpétua. Só que no caminho houve na embarcação uma peste que se espalhou e atingiu um patrício romano de nome
Sérgio Paulo. E como aquele escravo de nome Gesiel já estava com os dias contados mesmo, colocaram ele para cuidar do romano. E ele foi a alma nova, com os destinos todo planificado. Porque os nossos destinos, a nossa vida, ela foi elaborada. Nada acontece na nossa vida por acaso. Muitas vezes, o projeto que está para se abrir para a nossa realização, ele nem sempre inicia nas facilidades do mundo. Costuma os grandes desafios se iniciarem através de tragédias, de abalos, de dificuldades. Portanto, se o seu está começando numa boa, na flauta, aproveite, porque vem bomba por aí. Nunca mais assisti seminário desse menino. Mas o caso dele era um drama terrível. Porque muitas vezes a vida para mexer com a gente, quando não pega direto, não é o caso dele que era a alma superior, mas quando não pega direto, nos visita pelos entes que amam. Ele perdeu tudo. E ele foi cuidar de Sérgio Paulo, a espiritualidade atuou, o Romanos foi curado pelos eflúvios, pelo magnetismo superior dele. Só que ele assimilara a virulência e foi lançado, ia ser lançado ao mar, mas o romano protege, lei de causa e efeito. Intuitivamente Sérgio Paulo percebeu que ali existia uma alma bondosa. É assim que a gente verifica conteúdo de verdade. Ele nos visita de uma forma sutil, da mesma forma que nós percebemos quando tem falácia, quando tem casca, quando não tem substância, a gente identifica. E nem sempre a gente tem coragem de tomar decisão. Quando nos compete assumir ou mudar, costumamos fugir, que é diferente. Mas tomada de posição, muitas vezes nós espíritos, diante da verdade, nós costumamos optar pelo tapinha nas costas e ficar bem politicamente. Não é essa a melhor medida. A medida da verdade, ela deve ser sempre posta, mesmo que seja com silêncio. Mas jamais nós devemos virar as costas, porque costumamos ser escolhidos para ser o agente da bondade. E ele ficou doente, Gesiel. E a providência divina atua, fazendo com que Sérgio Paulo leve-o à margem. E o que vai configurar depois o atendimento dele na casa do caminho. Precisa de acelerar, porque o livro são quase 600 páginas. E o interessante, porque a gente quer suscitar aqui hoje duas reflexões, e ao final eu vou explicar quais são. Ele foi atendido, e veio a indagação conforme narra Emmanuel. De onde vem esse irmão? Ele ardia em febre. O rapaz admirou-se de tanta afabilidade e delicadeza num homem a quem via pela primeira vez. Porque lhe dava título familiar, irmão, reservado ao círculo mais íntimo dos que nasciam sob o mesmo teto? Gesiel responde: por que me chamais irmão, se não me conheceis? Observem o escritor dos céus, Emmanuel, porque ele escreve mexendo com a gente. Observem a frase: interrogou comovido. Ele te coloca na história.
Porque o que a gente tem visto de escritor que ao invés de te julgar lá, ele te põe cá, é esse absurdo. Falta de coerência, falta de acompanhamento, falta de critério doutrinário, muitas vezes com médiuns que precisam de ajuda. E nós muitas vezes preferimos sentar na cadeira da crítica. Toda a nossa fala deve estar conjugada com Jesus. Se não podes, cala-te, melhor, continue amando. Mas no interpelado, renovando o sorriso, generoso acrescentava: somos todos uma grande família em Cristo Jesus. Gesiel não compreendeu. Que seria aquele Jesus? Um novo Deus para os que desconheciam a lei, porque ele conhecia a lei mosaica. Reconhecendo que a enfermidade não lhe dava ensanchas a cogitações religiosas, ele abriu mão do intelectualismo. Ou filosóficos, indagação improfita, e respondeu simplesmente: Deus vos recompense pela generosidade da acolhida. Eu quero fazer uma perguntinha só. Como nós estamos acolhendo aquele que bate a nossa porta? E aquele que bate a nossa porta não é só aquele companheiro que está subindo a escada da casa espírita, desesperado. Porque costuma aquele que bate a nossa porta ser o próprio filho. Certa feita, Oswaldo Abreu nos contou uma história em Belo Horizonte, que eu vou rapidinho contar. A campainha tocou. Um dirigente de uma casa espírita estava lendo o jornal. Perguntou: tem alguém aí? Não tinha ninguém, só estava ele em casa. Fechou o jornal, levantou e foi atender a campainha. De repente abre a porta, e quem era? O filho dele. Ele olhou, o menino disse: o senhor é fulano de tal, presidente daquela casa espírita que tem na rua tal, no bairro tal? Pois é, eu sou um frequentador necessitado daquela casa, o senhor pode ter um minuto de atenção para mim? Ele foi procurar o pai, um necessitado do centro espírita, porque ele, como filho, não era visto, não era atendido, não era acolhido pelo próprio pai. Pergunta é: como nós estamos acolhendo? Qual é a importância da casa do caminho nas nossas reflexões? Se eu estiver caminhando por trilhas errôneas, entra em prece, põe meu nome no livro de radiação e não volto mais. E agora nós vamos falar de Simão Pedro. Vou ter, a princípio vai ficar sem conexão, mas depois a gente amarra. Simão Pedro e a casa do caminho. Fala para nós, Emmanuel. Simão transformara-se em célula de grande movimento humanitarista. Era por esse motivo que a residência de Pedro, a casa do caminho, doação de vários amigos do caminho, regurgitava de enfermos e desvalidos sem esperança. Eram velhos a exibirem úlceras asquerosas, procedentes de Cesareia, loucos que chegavam das regiões mais longínquas, conduzidos por parentes ansiosos de alívio, crianças paralíticas da Idumeia, nos braços maternais, todos atraídos pela fama do profeta Nazareno, que ressuscitava os próprios mortos e sabia restituir tranquilidade aos corações mais infortunados do mundo. Aqui, esse texto dá 10 seminários. Mas nós vamos chamar a atenção, porque essa é a nossa função, apenas facilitar o encaminhamento das ideias a um ponto. O trabalho que tem respaldo alto, ele tem fôlego, ele se autossustenta.
94 anos de luzes espargidas, de bênçãos oferecidas. Bem-aventurados são aqueles que sintonizaram com esse projeto ao longo dos 94 anos de existência. Porque muitos tentaram, alguns conseguiram. E não tenhamos dúvida, muitos desistiram, a outros esqueceram. O projeto é do alto e ele se autossustenta. Se é do alto, ele aglutina, ele atrai, ele envolve. Somos nós, os humanos, é que damos encaminhamento para ele aqui na Terra. Mas é necessário nós verificarmos essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo e nos mantermos sintonizados com a essência operacional do trabalho. Por quê? Porque no fundo, as úlceras, a loucura, a dor, a expectação, a morte, a intranquilidade que perpassam o trabalho no qual nós estamos tentando contribuir singelamente, na realidade representam as nossas próprias dificuldades. E o Senhor está dizendo: vinde a mim, eu como espírita que estou tentando trabalhar o espiritismo de dentro, não posso julgar, e eu sou apenas o porta-voz do vinde a mim para aquele que está perambulando na rua. O médium que entende isso, verifica que ele é o maior necessitado. Concorda ou sem corda? Somos nós que precisamos. E aí a gente verifica o seguinte: que por mais dificuldade que tenhamos, limitações, o passado que grita a paixão que avassala, cada um com suas pendências, que temos muitas, e esse período de transformação que vive o planeta, que já tem espírita dizendo que a regeneração está chegando, ó, ano tal. Tem gente que escreve livro. Vocês preparam, 2018 vai vaca descer do céu. Espírita sendo abduzido. Jesus amado. Eu vou contar para vocês o que Honório Abreu refletia com a gente em Belo Horizonte. Que existe dois espiritismos: o espiritismo de fora e o espiritismo de dentro. Para a maioria, o espiritismo é uma proposta de fora. Observe como nós ainda estamos muito presos no que está acontecendo lá. O que o André Luiz está dizendo lá, que acontece na reunião mediúnica, os espíritos, influência, como é que a sociedade, nosso lar, para uma grande maioria de espíritas, nosso lar é novidade. É tão novidade que agora está na moda criar um monte de cidades espirituais em todas as regiões do Brasil. Tem medo. Mas aí já começam a ficar dando detalhe. Não, porque a cidade lá tem peixe, na outra cidade tem a flor. Esse é espiritismo de fora. O André Luiz, Humberto de Campos, para citar os dois abençoados mensageiros, eles estão nos apresentando o que para nós, seu Cléber, já não é reconhecido, porque foi de lá que nós viemos. Por isso é que quando a gente lê nosso lar, mensageiro, missionário da luz, obreiros da vida eterna, e aí vai na sequência, a gente fala assim: engraçado, tem lógica isso aqui. É lógico que tu veio de lá, e o tu é do Rio. Porque na cidade nossa, aqui de Minas, é o Aço. Porque lá na cidade espiritual nós tomamos, lá em Belo Horizonte, a gente toma trem, toma ônibus.
Na cidade espiritual de Belo Horizonte, nós toma aeros. Esse espiritismo de fora, que é extremamente importante para informar a massa. Mas o espiritismo de dentro é aquele que os espíritas que estão tomando consciência de suas responsabilidades estão se preocupando, porque a regeneração, para nós, questão do calendário humano, é detalhe. Porque, diga-se de passagem, Allan Kardec, quando a gente lê a Revista Espírita, o livro A Gênese, ele vai falar que em 1860, 62, 63, o mundo passava por uma grande transição. E para o povo da novidade, a transição está acontecendo agora. Ciclos e ciclos. Se a gente for estudar Daniel, nós vamos entender o que é equação de tempos, metades de tempo, que se configura muitas vezes em milhares de anos, de séculos. Isso é detalhe, isso é informação que muitas vezes inebria, mas não promove mudança. Como é que eu estou acolhendo? Como é que eu estou trabalhando? Porque, mamãe, quando eu reflito assim com vocês, em família, que nós estamos numa conversa entre família, foi o que a gente pediu no início. Aí, eu sei que família tem casa ovelha negra, né? Tem hora que é tudo, a gente sabe. Mas é uma conversa em família, na beirada do fogão de lenha, tomando um cafezinho no bule, né? Coado no coador de pano, né? Tem que ser, colocar a água, o pó lá, não pode misturar, que não tira o gosto, né, vovó? Tá vendo? Eu sou fera. Comendo pão de queijo, com um freiozinho de Juiz de Fora, olha que beleza. Eu me sinto, filho, estou falando de alma e coração com você. Não vim aqui vender nada para ninguém, posar de santo, porque a gente está cansado disso. Aqui a gente ficar reimpostando voz no centro espírita, para ficar chamando os outros de meu irmão, sendo que na hora que eu entro no trânsito eu vou danar xingar os outros. Aqui a minha linguagem é purificada, mas ali na rua eu xingo todos os palavrões e mais alguns que não vem nem ao caso lembrar. Mas, Roberto, mas o centro espírita é uma escola e aqui a gente está treinando. Tudo bem, eu sei, disciplinas iniciáticas religiosas ortodoxas, que faz parte, até para cuidar, para proteger. Mas nós precisamos entender que nós não estamos numa escola de santos. Nós estamos dentro, fazendo uma viagem, fazendo uma alusão ao Evangelho, uma viagem num barco que o timoneiro é Jesus. E que todos nós estamos juntos. Por quê? Nem sempre com tanta afinidade, mas nós todos estamos juntos, porque somos almas necessitadas de professores. E somos dignos disso. Agora é perder o emprego e não voltar em Juiz de Fora mais. Sabe por que eu vou dizer que somos dignos? Não porque somos virtuosos, mas porque, mamãe, nós somos filhos. E Deus não faz acepção de pessoas, como define Paulo. Deus é luz. Primeira epístola de João. Jesus se autoproclama a luz do mundo no capítulo 8 de João, versículo 12. E no capítulo 5 de Mateus, no versículo 14, ele define que nós também somos luz. Vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. E estou com o Pai está comigo. A gente escuta esses textos e fica assim, não estou entendendo nada. É lamparina, é luz, é holofote. Está falando de expressão, de sentimento. Isso é ciência. Isso não é teologia. Para muitos que têm resistência em estudar o Evangelho, é porque muitas vezes tem ranço, ou porque os espíritas adotam posturas igrejeiras ou pastorais, porque não sabem lidar com o Evangelho. E que bom que adotem essas posturas igrejeiras. Nós não podemos pactuar com práticas igrejistas dentro do centro espírita, que é outra história. Agora, o Evangelho que nós estamos conversando aqui é, por exemplo, Emmanuel nos ensinando sobre a expressão do campo mental, da sua mente.
é o espelho da sua alma. E qual que é a função do espelho? Não é refletir? Kardec não trabalha conosco a força do pensamento que manipula o fluido cósmico universal? André Luiz não define para nós que o pensamento é energia eletromagnética? Então nós precisamos de entender esse mecanismo para brilhar a luz. Porque Caetano Veloso, que eu brinco sempre no seminário, um dia vou mandar uma carta para Caetano antes dele me processar, se é que ele vai me processar. Porque eu digo o seguinte: ou Caetano estuda evangelho, ou ele é um médium de primeiro. Porque ele escreveu uma música que diz assim, que o homem nasceu para brilhar e não para morrer de fome. E aí a gente, estudando a doutrina espírita, observa que a luz que tu irradia, por expressão de amor, ou por intelectualidade, por racionalidade, ou por ira, ela tem qualidade, ela tem tipo, ela tem força. Porque são forças sobre forças. Você aglutina partículas. Isso é ciência. E Jesus falava disso lá atrás. Andai enquanto tendes luz. A luz superior. Para que a luz que há em ti não sejais treva. Então quer dizer que a luz pode se tornar treva. Ele está falando do quê? Que nós podemos mudar o tônus. Nós podemos alterar as nossas vinculações psíquicas, porque como espíritos nós nos intercambiamos com partículas mentais. Almas que se afinizam não precisam de celular. Ô Casalberto, isso é o futuro, tomara Deus, eu não aguento mais celular. Não é assim? O maridão vai ligar. Não falei? Vai tocar. É a esposa, quer ver? Passa um pouquinho. É meu celular de antigamente. E agora é. Não falei? Ele está captando o quê? A onda mental que partiu de um fogo irradiador, que ele tem sintonia. Porque se tem sintonia, vai estabelecendo afinidade. Afinidade é construção. Sintonia é técnica. Então eu posso lançar uma onda mental, tecnicamente é possível o senhor receber e decodificar. Mas pode decodificar diferente. Se tem afinidade, se tem relação, costuma a onda chegar límpida. O maridão vai me convidar para jantar hoje. Aleluia! Tem 40 anos que eu estou esperando. Só uma brincadeira carinhosa para a gente dar um sorriso. Então, é necessário que a gente observe esse nível de acolhimento que acontecia na Casa do Caminho, para verificar então, refletir então, como está o nosso acolhimento, a nossa adesão ao bem. Continua, Emmanuel. O negócio agora vai começar a apertar, quer ver? Natural era que nem todos se curassem. Continuando a história de Simão. O que obrigava o velho pescador a agasalhar consigo todos os necessitados com o carinho de um pai? Todos. Eu costumo dizer assim, que ler Emmanuel é um desafio, porque cada frase dele costuma nos colocar lá naquele Cristo que tem aqui em Juiz de Fora também, fiquei sabendo isso. Porque várias vezes eu pensei, colocar ele mais assim, viradinho para cá, né? Ou então ele é passeado do lado de lá. Mas temos que observar, porque ele está falando todos. E se disse todos, como é que é teu nome, irmão? Os dois. Hã? E o seu? Estevão? Vocês viram? Ele falou Paulo, aí eu entendi que era o outro. Não, Paulo sou eu. Aí eu falei assim, e ele então? Só sobrou Estevão? Esqueci que o colégio era 12, é Marcos. Deu aí? Todos. Porque era natural, deixa eu voltar, que nem todos se curassem. A gente costuma dizer que a equação da cura no Evangelho é de 10%. Não foram 10 que procuraram Jesus, os leprosos? Quantos que se curaram? Só um.
Foi curado por Jesus, Carolina. Quantos se curaram? Mas é óbvio que foi Jesus que os curou. No seu sentido do Jesus operacional, na intimidade daquele que procurou o Jesus da história, o mestre, o governador espiritual. Deu lá, vovó? Porque senão a gente fica de novo no movimento daquele que promove o que deve ser promovido pela alma que entende o papel do educador. Continua com essa pergunta. Só isso aí já dá uma discussão. Agora é interessante porque o que obrigava o velho pescador a agasalhar? Por que obrigava? Porque todos procuravam. E ele se sentiu obrigado? O que nós podemos subentender com isso, Lívia? A Lívia estava nas esferas superiores. O que nós podemos subentender com isso, Lívia? Todos nós somos necessitados desse acolhimento. Sim, todos. Porque a equação é: vinde a mim todos. O convite do pastor é perene, ele permanece, ele é contínuo. O casamento, eu estou bem, mas Jesus está dizendo: vinde a mim. Vinde a mim. Por quê? Mas ele não tem outra coisa para fazer, não, Casapé? A voz dele ecoa. A voz dele é o projeto de evolução, que ele é responsável em nível planetário. Deu aí? Portanto, a cada passo, ele estará novamente te convidando: vinde a mim. Depois que você vai, que você efetivamente é atendido, aí ele vai dizer, como disse para os discípulos, para Simão Pedro, assim. Capítulo 11, Mateus, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos... Agora que vai vir um problema. Como é que é o nome da senhora? Rosângela, agora que vai vir um problema, quer ver? Ponto e vírgula. Mas tomai sobre vós o meu jugo. Na hora que ele fala, mas tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo o seguinte: na minha análise aqui, que existem milhões de análises, o educador recebe, acolhe, porque ele é Senhor, misericórdia, recurso, mas depois ele diz: mas agora toma sobre vós a lição e aprenda comigo a realização, que você só vai aprender então aplicando. Simão Pedro não podia virar as costas, porque Jesus vira as costas para nós. Aí, por isso que eu falei, Rosângela, agora ele vai chegar o problema, porque ele fala assim, Emmanuel narrando, eles se comprometeram a receber a todos. Agora imaginem o volume de necessidades que batiam na porta do caminho. Continuando. Recolhendo-se ali com a família e era auxiliado particularmente por Tiago, João, Felipe, família, todos cooperando num grande esforço fraternal. Vou perguntar para o chefe aqui. Luiz, você foi agora lá em Sírios. O que você trouxe para nós dessa reflexão? Estou falando. Ele foi em Sírios. E ele disse assim: chegou o momento de operacionalizarmos o descanso. Porque aqui está configurando o trabalho de equipe. E para atender a todos, um trabalho não é eficiente se ele for individualista, se ele for personalista.
O nosso desafio, quanto movimento espírita, é entender essa dinâmica, dividindo as tarefas, respeitando as posições, porque cada um tem uma responsabilidade sublime na realização de um conjunto. Não há eficiência, efetividade, se não houver colaboração. Por isso, nós, nesse momento, para trazer o pensamento da Lília de volta, podemos dizer assim: como os maiores necessitados, precisamos uns dos outros. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Isso está em João, no capítulo 13, no versículo 34. E amando-nos uns aos outros, nós vamos dar um break. E voltamos daqui a 20 minutinhos